Touro, respira um pouco antes de começar o dia. Só isso. Respira, porque hoje não é um dia qualquer. Hoje tem um peso diferente, uma leveza diferente, e um tipo de silêncio que só aparece quando algo dentro de você finalmente se ajeita. Tem dias em que tudo parece exigir demais. Pessoas exigem, trabalho exige, expectativas antigas ainda ecoam como se você tivesse obrigação de carregar cada uma delas nas costas. Mas hoje, algo muda. Hoje você percebe que não precisa mais provar nada para ninguém. Você sempre foi visto como alguém forte, resistente, constante. Mas por trás dessa força, existe uma cobrança antiga, aquela sensação de que, se você não estiver sempre segurando o mundo no lugar, as coisas vão desmoronar. Só que isso nunca foi verdade. Você só acreditou nisso porque, lá atrás, alguém te fez sentir que apenas ser você não era suficiente. E isso pesa. Pesa de um jeito que você nunca fala pra ninguém. Pesa como se tivesse uma mochila grudada no seu peito, e cada expectativa colocada ali tivesse o formato exato de algo que você nunca escolheu carregar. Mas hoje, você sente algo diferente. É como se uma parte sua dissesse: chega. Não é uma rebeldia. Não é impulsividade. É clareza. É consciência. É Touro voltando para si mesmo. Você acorda e percebe que, pela primeira vez em muito tempo, não quer correr atrás de ninguém. Não quer convencer ninguém. Não quer explicar demais. Não quer se justificar. Não quer se moldar para caber. Não quer ser forte para manter ninguém perto. Você só quer existir em paz, e isso é bonito, porque é verdadeiro. A sua força não está mais naquele lugar onde você tenta suportar tudo. Está no lugar onde você finalmente decide o que não vai mais suportar. E quando essa percepção chega, algo dentro de você muda a temperatura. É como se o seu corpo inteiro entendesse que a luta que você sempre travou, aquela luta silenciosa, interna, escondida, nunca foi contra o mundo. Foi contra a sensação de não ser suficiente. Mas olha para você agora. Olha para como você cresceu. Olha para a maturidade que você construiu. Você não é mais aquela versão antiga que precisava de validação para seguir. Hoje você precisa de algo mais simples, mais verdadeiro, mais Touro, pertencer a si mesmo. As pessoas que te pediram demais, não eram suas. As situações que exigiram mais do que você tinha, não eram para você. Os caminhos em que você tentou caber, nunca foram seus caminhos. E hoje você percebe isso sem dor, sem desespero, sem peso. Só percebe. E perceber já é metade do renascimento. Tem uma força quieta se formando dentro de você. Uma força que não precisa gritar para existir. Uma força que não depende de ninguém notar para ser real. A força de quem finalmente entendeu que não está mais aqui para carregar o mundo, está aqui para carregar a si mesmo com respeito. E quando esse respeito nasce, tudo muda. Seu ritmo muda. Seu olhar muda. Sua postura muda. Seu coração muda. O dia começa diferente. E é por isso que esta manhã é especial. Porque ela marca o início do momento em que você para de tentar ser forte por obrigação. E começa a ser forte por escolha. Essa é a sua primeira verdade do dia. Você não precisa correr. Nada que é seu exige pressa. Nada que é seu exige sofrimento. Nada que é seu exige que você se diminua. Nada que é seu precisa ser arrancado do mundo. Hoje você simplesmente caminha. E esse simples gesto muda tudo. Tem um momento específico na vida de Touro que quase ninguém percebe. É aquele instante em que você acorda e sente que algo não encaixa mais. Não é dor. Não é tristeza. Não é raiva. É só consciência. E é exatamente esse tipo de manhã que você está vivendo agora. Você não está cansado do mundo. Você está cansado de carregar o que não é seu. E essa diferença muda tudo. Porque quando o Touro decide soltar, não é igual aos outros signos. Os outros soltam por impulso, por cansaço, por explosão emocional. Você não. Você solta quando entende. Você solta quando aceita. Você solta quando percebe que ficar segurando aquilo já não faz mais sentido dentro da sua essência. E isso é bonito. É um tipo de beleza que ninguém consegue enxergar de fora, porque é silenciosa, é íntima, é profunda. É a beleza de alguém que finalmente entende o próprio valor,
não como um grito, mas como um sussurro firme. Hoje você percebe com uma clareza quase espiritual que não precisa disputar espaço no coração de ninguém. Você não precisa implorar por reciprocidade. Não precisa convencer ninguém a enxergar o que você oferece. Nem precisa reforçar a sua presença para ser lembrado. Touro não funciona assim. Touro floresce quando é respeitado. Touro se entrega quando é valorizado. Touro se abre quando sente segurança. Touro se torna imenso quando percebe que alguém também quer ficar. Mas quando você vê que só você carrega a relação, que só você sustenta a conversa, que só você tenta manter o vínculo vivo, que só você segura um laço que já está escorregando, acontece algo inevitável. Você se recolhe. E esse recolhimento não é frieza, não é indiferença, não é orgulho, é proteção, é amor próprio, é um instinto natural seu que diz: se eu continuar, eu me perco. E, Touro, hoje você escolhe não se perder. Essa é a grande virada do seu dia. Você percebe que o seu afeto é valioso demais para ser entregue a quem não sabe receber. Que o seu cuidado é profundo demais para ser desperdiçado em quem só pega pela metade. Que a sua presença é rara demais para ficar em lugares onde você precisa implorar por espaço. Você sempre deu demais. Sempre segurou demais. Sempre acreditou demais. Mas chega um momento, como este, em que você simplesmente entende: o que for seu, fica. O que não for, vai. E nenhuma dessas coisas precisa ser forçada. Hoje você olha para a própria vida e percebe que algo está mais leve. Como se tivesse mais ar dentro do peito. Como se o corpo estivesse mais solto. E essa leveza não veio do mundo mudando. Veio de você se soltando do que já não precisava carregar. Não existe mais aquela sensação sufocante de precisar ser perfeito, presente, compreensivo, inabalável. Hoje você só precisa ser honesto consigo mesmo. E essa honestidade te traz um tipo de paz que você não sentia há muito tempo. Talvez nem lembre da última vez que ela apareceu assim, tão completa. Essa segunda parte da sua manhã é sobre isso. Sobre sentir o coração ficando no tamanho certo. Nem espremido para caber onde não cabe. Nem enorme demais tentando ocupar espaço que não é seu. É sobre simplesmente existir sem se cobrar. Sobre estar presente sem se machucar. Sobre caminhar sem medo de decepcionar quem nunca tentou te entender. É sobre você se permitindo ser o seu próprio lugar seguro. Existe um tipo de despertar que não vem com barulho, nem com conquista, nem com mudança externa. Vem com entendimento. E hoje, Touro, você está exatamente nesse tipo de despertar silencioso. Aquele que nasce no fundo da alma e muda tudo sem precisar anunciar nada. Você começa a perceber que não precisa mais se explicar para ninguém. E isso, para alguém como você, é uma libertação enorme. Porque por muito tempo você acreditou que precisava justificar suas escolhas, suas pausas, seu silêncio, sua intensidade. Como se as pessoas tivessem direito de questionar a forma como você se protege. E agora você olha para trás e vê o quanto se exigiu para ser aceitável, agradável, leve, acessível. Só que Touro nunca foi superfície. Você é profundidade. Você é constância. Você é presença. E quem não consegue lidar com isso, não merece te ter por perto. Hoje você entende que não precisa reduzir sua profundidade para deixar ninguém confortável. Não precisa esconder sua intensidade para evitar incomodar. Não precisa fingir que sente menos para não parecer exagerado. Você não nasceu para ser raso. Essa manhã te revela isso com uma clareza que chega a ser emocional. Quem quiser ficar, fica porque sente você. Não porque você implora, busca, prova, insiste. Mas porque sua energia é boa, constante, sólida, verdadeira. E aqui existe algo lindo que talvez você nunca tenha percebido. A sua presença cura. A sua presença acalma. A sua presença estabiliza. Você é aquele tipo de pessoa que muda o ambiente sem levantar a voz. Você é base. Você é raiz. Você é chão. E só agora você começa a enxergar o quanto isso é rareza. É por isso que, quando você se cansa de lutar por vínculos frágeis, não é perda. É seleção natural. É o universo tirando da sua frente o que nunca teve estrutura para te acompanhar.
Hoje você não está mais prendendo ninguém que não quer ficar. E, mais bonito ainda, você não está mais tentando se segurar onde não deveria estar. Esse é o ponto exato em que algo dentro de você se endireita. Não é orgulho. Não é vingança. Não é afastamento. É maturidade. Você percebe que não precisa mais responder toda mensagem imediatamente. Não precisa mais dar tudo de si para sentir que merece estar ali. Não precisa mais carregar conversa sozinho. Você está escolhendo onde colocar sua energia. E isso é a maior prova de amor próprio que alguém do seu signo pode viver. Touro não é de desistir. Você insiste até o fim. Mas quando você entende, verdadeiramente, que algo não corresponde, você não se humilha. Você não se rebaixa. Você não se reduz. Você simplesmente para. E esse parar é o seu ponto de renascimento. Hoje você aprende que a sua lealdade não pode ser entregue para qualquer pessoa. Que sua constância não pode ser desperdiçada em quem não sabe reconhecer. Que o seu coração não pode ser colocado na mão de quem não sabe segurar. Essa manhã te mostra isso sem dor, sem drama, sem ruptura. Só com compreensão. E quando a compreensão chega, o coração entende, aceita e segue. Você não está mais tentando se encaixar. Você está construindo o seu espaço. Você não está mais tentando ser suficiente. Você está percebendo que sempre foi, só estava no lugar errado. E esse é o começo do seu dia. Um reencontro silencioso com a própria força. Hoje seu corpo sabe o que sua mente já começou a aceitar. Hoje seu peito reclama menos e sua decisão soa mais clara. Hoje não é sobre provar, é sobre escolher. Escolher com calma, escolher com firmeza, escolher com amor próprio. Você já deu sinais demais. Já se desdobrou para encaixar pessoas, já fez silêncio para não incomodar, já cedeu conforto para evitar confronto. Isso te custou pedaços, não por maldade de quem recebeu, mas por falta de sintonia entre destinos. E não tem tristeza nisso, tem rearranjo. Você está numa fase de retirar móveis do quarto da alma. Não para expulsar quem passou por ali, mas para deixar espaço para quem venha com intenção de ficar. Não para apagar lembranças, mas para reorganizar a sua casa interior. Quem respeita seu ritmo vai se adaptar ao novo desenho, quem não, talvez nem devesse ter entrado. Você percebe que amar não é doar tudo sem medida. Amar também é saber a medida certa, colocar limites que salvam a sua sanidade. Limite não é fechamento, é proteção. Limite não é castigo, é cuidado. Limite é a linha que separa quem te quer do que só te usa como passagem. E, Touro, sua firmeza agora é gentil. Não é muro intransponível. É uma cerca de afeto que deixa claro, aqui entro quem veste o meu respeito. Quem pisa sem respeito sente atração do seu chão, e não é vingança, é a lei natural do autocuidado. Há uma beleza silenciosa em quem decide não mais correr atrás. É uma postura de quem já entendeu que a colheita chega no tempo certo. Você plantou, você regou, você esperou. Se alguém não apareceu para colher contigo, talvez não fosse sua colheita. E tudo bem. O que importa é que sua terra segue fértil, e você segue fértil, para quem vier com as mãos honestas. Hoje, você percebe que poupar energia não é egoísmo. É estratégia de sobrevivência afetiva. Energia gasta em quem não se compromete vira dívida com você mesmo. E dívida com você é falta de sono, é inquietação, é pequeno esvaziamento diário que não se vê até que a conta chegue. Então você aprende a gastar menos em quem não investe. Aprende a medir palavras. A responder com calma. A não preencher silêncios de quem esqueceu de se importar. Isso não faz de você indiferente. Faz de você sábio. E essa sabedoria se manifesta em atitudes simples. Em recusar convites que te sujam por dentro. Em não aceitar desculpas repetidas. Em exigir pequenos gestos que representem respeito. Em manter rotinas que preservem sua paz. Você não foge do sentimento. Você afina seu sentimento. Você escolhe presença sobre prova. Escolhe consistência sobre espetáculo. Escolhe raiz sobre vento. E quando a vida te testou com a boca do mundo dizendo que você era teimoso demais por insistir, hoje você percebe que a teimosia era persistência. Era amor que não se esvaziava. Mas agora sua persistência tem direção.
Agora ela não tenta consertar quem não se abre. Ela cultiva o que responde ao seu chamado. Hoje você entende que se colocar em primeiro lugar não é ameaça para ninguém. É apenas honestidade consigo mesmo. É só alinhar o próprio compasso. E quando seu compasso bate firme, você caminha mais reto, pisa melhor e respira fundo. Ao final dessa manhã, Touro, a grande lição é simples. Não diminua sua intensidade para caber em qualquer história. Não dilua seu carinho para agradar o olho alheio. Não aceite migalhas quando seu gesto é integral. Seja completo nas suas escolhas. Seja inteiro nas suas ofertas. Seja paciente com quem merece paciência e implacável com quem prefere comodidade ao compromisso. Hoje sua presença é filtro. Hoje seu amor é medido. Hoje seu silêncio tem valor. E quando você volta a si, o mundo volta a te reconhecer, nem sempre da forma que você queria, mas da forma que precisava. No fundo, Touro, você já percebeu que está num ponto da vida em que não dá mais para continuar carregando o que pesa e não devolve nada. E não é porque você ficou frio. Não é porque cansou fácil. É porque chegou a hora de aprender uma das lições mais importantes da sua jornada. Nem tudo o que você carrega é seu. Por muito tempo, você acreditou que precisava ser o porto seguro de todo mundo. Que precisava segurar a barra, manter a calma, sustentar estruturas que desabariam sem você. E, no processo, se acostumou a colocar as próprias necessidades no fim da fila. Não por fraqueza, mas por costume. Porque sempre fez, e ninguém te ensinou que você também podia receber. Só que agora algo mudou. Algo dentro de você começou a pedir espaço. Pedir silêncio. Pedir descanso. Pedir olhar para dentro. E, mesmo que você tente ignorar, esse pedido fica voltando. Fica batendo na sua porta interna como se dissesse: ei, não dá mais para viver assim. Não dá mais para se doar em excesso. Não dá mais para chamar de amor o que te esgota. Não dá mais para se orgulhar de sua resistência quando o preço dela é a sua paz. E isso não é abandono. É maturidade emocional. É o início de um novo ciclo onde você começa a se reconhecer como alguém que merece o mesmo cuidado que oferece. A verdade é que você tem uma força tão grande que, muitas vezes, esquece onde termina o seu limite. E é por isso que dói. Porque você ultrapassa sem perceber. E quando percebe, já passou do ponto há muito tempo. Mas hoje é diferente. Hoje você está mais consciente. Hoje você está percebendo sinais que ignorou antes. O cansaço emocional que sempre chamou de normal. O incômodo que sempre justificou como coisa da minha cabeça. A sensação de que carrega mais do que deveria, que sempre chamou de responsabilidade. Só que agora você entende que não é bem assim. Você está aprendendo a separar o que é seu do que é dos outros. E isso te dá uma liberdade nova. Suave. Silenciosa. Uma liberdade que não grita, mas que acalma. E essa calma começa a reorganizar seus passos. Te faz caminhar mais devagar, mas com mais verdade. Te faz falar menos, mas sentir mais. Te faz deixar ir quem não sabe ficar. Te faz abrir a porta só para quem respeita estar ali. E no meio desse processo inteiro, surge a pergunta que muda tudo. Quem eu estou me tornando? Porque, pela primeira vez em muito tempo, você não está tentando ser forte para o mundo. Está tentando ser justo consigo. Está permitindo que a vida te mostre que não é fraqueza escolher descansar. Não é egoísmo dizer não. Não é errado querer reciprocidade. Você sabe que merece mais. Não porque alguém te disse, mas porque você sente isso. Sente no corpo. Sente na alma. Sente naquele lugar interno onde nada mente. E essa sensação, Touro, é o começo da sua virada. O começo da fase onde você não luta mais para provar valor, você simplesmente vive a partir dele. Sem exagero. Sem cobrança. Sem mendigar espaço. Porque quem quiser estar com você vai sentir a diferença. Vai perceber que agora existe uma nova versão sua surgindo. Uma versão que sabe a força que tem, mas que finalmente escolhe usá-la também para si. Respira fundo. O dia está só começando. E você está começando junto com ele. Volta aqui às 20 horas, porque a história de hoje vai falar contigo.